Companheiros e companheiras. Senhor presidente, no dia de ontem, um dos jornais importantes do meu estado, da cidade de Manaus, completou período de fundação. O Diário do Amazonas completou 27 anos ontem. E quero dizer que eu, não só como parlamentar, mas como militante do movimento estudantil primeiro, depois do movimento sindical, antes de chegar ao parlamento da cidade de Manaus, tive a grata alegria, felicidade de ver o nascimento do jornal Diário do Amazonas. Aliás, senador Mozarildo Cavalcante, não foi o único que eu vi nascer, mas falo com muita alegria e fiz questão de vir aqui nesses 27 anos, para saudar os 27 anos do jornal, porque inúmeros foram os jornais fundados nesses últimos tempos, nessas últimas décadas na cidade de Manaus. Mas poucos foram os que prosperaram, poucos foram os que permaneceram atuando. E desses poucos está exatamente o jornal Diário do Amazonas. Então é com muita alegria que eu cumprimento não apenas a direção do jornal, o senhor Cassiano Anunciação, conhecido carinhosamente pelo povo do Amazonas como Batará, uma pessoa extremamente simples, dedicada a fazer a boa comunicação, a boa imprensa. Era um empresário não do ramo da comunicação, mas entrou no ramo da comunicação e, em decorrência da sua simplicidade, decorrência do fato de ele ter visto que precisava se cercar de profissionais responsáveis, dedicados, ele conseguiu fazer do jornal Diário do Amazonas hoje uma referência em todo o estado do Amazonas. Então eu quero aqui cumprimentar todos os servidores, a direção dos jornais, o doutor, o senhor Cassiano. Ele tem consigo 2 filhos que se dedicam, fora outros, mas 2 filhos que trabalham diretamente na direção do jornal, Cirilo e Ciro, a quem eu cumprimento nesse momento, e cumprimentando toda a sua família, cumprimentando toda a diretoria desse importante meio de comunicação do meu estado. Mas quero cumprimentar principalmente os trabalhadores daquele jornal, jornalistas, técnicos, gráficos, pessoas que não apenas trabalham, mas se dedicam muito, dão o melhor de si para fazer o bom jornalismo. E aqui eu quero, senhor presidente, cumprimentar todos os jornalistas, as jornalistas do jornal, cumprimentando o jornalista que é o editor-geral Hudson Braga, uma pessoa da mais extrema competência, um jornalista, apesar de jovem, com muita tradição, extremamente dedicado, e tem ajudado a família Anunciação a colaborar com a cidade de Manaus, a colaborar com o estado do Amazonas, no sentido de fazer o bom jornalismo, de levar a boa informação. Então recebam todos o doutor Cassiano, Ciro, Cirilo, jornalistas, técnicos, servidores, meus cumprimentos por essa importante data. E dizer que, além do Diário, que é o jornal mais tradicional, eles, há algum tempo, lançaram uma outra edição mais popular, chamado 10 Minutos, que é um jornal que atende uma parcela maior da nossa sociedade. Mas, senador Mozarildo, aproveitando que Vossa Excelência dirige nossos trabalhos no dia de hoje, eu quero dedicar alguns minutos a falar um pouco do nosso grande desafio. E eu, toda vez que falo de Amazônia, eu cito o exemplo de Vossa Excelência, senador Mozarildo. Vossa Excelência que chegou nesta casa antes do que eu, bem antes que eu, e eu tive a oportunidade de trabalhar muito esse tema na Câmara de Deputados, e mesmo lá, a casa aqui do lado, procuramos fazer uma parceria, Vossa Excelência como senador, eu como deputada, ao lado de vários outros parlamentares, senadores, deputados, deputadas, uma parceria no sentido de colocar o debate, o diálogo sobre a Amazônia na ordem do dia. Vossa Excelência já está concluindo um relatório, fruto de muitos debates, alguns dos quais eu tive a possibilidade de participar, realizado pela subcomissão da Amazônia que trata a questão das fronteiras.
Amazônia, Fronteiras e Defesa, não é? Vossa Excelência preside essa comissão já há algum tempo na Comissão de Relações Exteriores e nos brindará, eu já disse, queremos fazer do lançamento de Vossa Excelência algo. Eu pertenço à Comissão de Relações Exteriores, sou membro da comissão, da subcomissão da Amazônia. Necessitamos fazer um grande evento, porque, de fato, Vossa Excelência desenvolveu um grande trabalho, e um trabalho extremamente árduo. Podia, muitas vezes, estar no seu estado, numa segunda-feira, ou uma sexta, ou uma quinta, mas estava aqui debatendo os nossos problemas no sentido de ajudar na formulação de uma política que se torne efetiva na nossa região, não é? Então, eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência e fico feliz de falar sobre esse tema com Vossa Excelência aqui. Da mesma forma, nós criamos, e Vossa Excelência também participa, de uma outra subcomissão, na Comissão de Desenvolvimento Regional, que trabalha mais essa questão das diferenças regionais e da necessidade de um desenvolvimento mais coeso no Brasil, não é? Então, um dia desses tivemos uma reunião, participaram, salvo engano, Vossa Excelência, eu, senador Valdir Raupp, senador Vicentinho. Participaram vários senadores de vários estados, acho que foram 2 ou 3 estados que não estavam presentes em nossa reunião. Senador Flecha Ribeiro, do Pará, e tomamos uma decisão muito firme de retomar a organização dos parlamentares da Amazônia, que efetivamente precisa acontecer, porque dessa forma é que nós poderemos chamar mais atenção do país, principalmente do poder público, para as nossas necessidades. E é com muita alegria, senador Mozarido, que eu digo que nós estamos no caminho certo, e não vai precisar a gente falar tão alto, penso eu. Basta a gente manter a persistência, manter o debate na ordem do dia, para a gente conquistar para o além do que nós conquistamos hoje. Eu quero aqui me recordar, Vossa Excelência estava presente na última terça-feira, quando, pela manhã, fizemos uma sessão de homenagem ao 8 de março, ao Dia Internacional da Mulher. Sessão em que entregamos o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz para 5 mulheres bravas brasileiras, entre elas a presidenta Dilma. E no seu discurso, senador Mozarido, não sei se Vossa Excelência prestou atenção, mas no discurso da presidenta Dilma, ela disse que ela vê a construção do nosso país. O nosso país, de fato, está em construção, não só da democracia, mas de uma sociedade mais justa, que abrigue de forma mais igual o seu povo, a sua gente. Ela dizia que ela via 3 grandes desafios, a necessidade de se enfrentar 3 grandes problemas que o Brasil vive. Porque sem o enfrentamento desse problema, nós não estaríamos ou não estaremos construindo, primeiro, uma democracia sólida e, segundo, uma sociedade efetivamente justa para todos os brasileiros e todas as brasileiras. E aqui eu vejo o senador Wellington, ex-governador do Piauí. O senador Cristóvão, daqui do Distrito Federal, mas que também vem lá, tem suas raízes lá no Nordeste brasileiro, e que é um estudioso, por si só isso basta. A presidenta dizia que 3 grandes desafios para construir esse país seriam acabar com as discriminações, sobretudo. Discriminação racial é muito forte, ela piora a discriminação social, a discriminação de gênero e as diferenças regionais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Senador Wellington, da mesma forma, senador Mozarido, ele coordena, na nossa Comissão de Desenvolvimento Regional, a subcomissão do Nordeste. E nós vamos fazer grandes eventos. Combinamos já, não é, senador? A Amazônia, senador Mozarido. O Nordeste faz os seus e depois nós juntaremos tudo. Tudo. Porque, efetivamente, nós precisamos fazer com que nossas regiões se desenvolvam. Ontem eu vim a essa tribuna, lamentavelmente, para falar de um assunto extremamente delicado. Ingressei, na última quarta-feira, com uma representação no Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal haja com agilidade frente a todas essas notícias que estamos recebendo, que as populações indígenas estariam negociando com empresas estrangeiras o direito ao usufruto da terra, ao usufruto da biodiversidade para comercializar crédito de carbono, ao completo arrepio da lei,
Mas e por que isso acontece? Porque ainda nós, na Amazônia, não estamos vivendo efetivamente um processo de transformação que precisamos viver. É óbvio, vamos fazer o balanço do que é agora e do que era uma década atrás. Avançamos muito. Eu quero lembrar aqui que o governo anterior ao presidente Lula acabou com a Sudam, acabou com a Sudene. E qual foi a desculpa? Porque são órgãos corruptos. Mas espera lá, se a pessoa está doente, muito doente, eu tenho certeza que nenhum médico vai passar nenhum medicamento letal porque a pessoa está muito doente. Vai fazer de tudo, absolutamente de tudo. Primeiro, para garantir o mínimo de qualidade de vida e o mínimo de sofrimento dessa pessoa, ao tempo em que desenvolve um tratamento para melhorar. Apelamos muito ao ex-presidente Fernando Henrique, não cabe, não fecha a Sudam, não fecha a Sudene, uma das poucas coisas que conquistamos nesse país, fruto da política e do envolvimento de um grande brasileiro, Celso Furtado, que sabia, talvez mais do que ninguém, da necessidade de manter um equilíbrio melhor do nosso país, mas acabaram com a Sudam e Sudene. Precisou vir o presidente Lula e reinstalar Sudam e Sudene. Mas isso é um passo, precisamos de outras questões. O Nordeste mesmo, os estados do Nordeste são os que mais crescem economicamente do Brasil. Por quê? Porque já se leva o mínimo. Se levar mais, o quanto mais não podemos crescer e diminuir a miséria. Crescemos pouco economicamente esse ano, 2,7% nosso PIB. Enquanto países semelhantes ao nosso, os países emergentes, cresceram 4, 5, 6, nosso crescimento está pouco. Agora, não é pior porque a média melhor veio dos estados menos desenvolvidos. A melhor média de crescimento, como o meu, que deve ter crescido em torno de 4%. Acima da média nacional, como vários estados do Nordeste. Mas precisamos ir além, porque o Brasil, ele não é só uma das grandes nações do mundo. Somos menor do que a China, econômica e territorialmente. Mas se olharmos as terras agricultáveis, utilizáveis, nós somos maior do que a China. Nós somos maior do que a Rússia. Eles não têm a quantidade de terra aproveitável como nós temos. Eles não têm a reserva de biodiversidade que tem o Brasil. Nenhum outro país do mundo tem. Eles não têm, senador Mozarildo, não têm eles não têm a reserva de água de superfície que o Brasil tem. Não tem a reserva mineral que nós temos. Enfim, mas basta trabalhar para isso. E aí, não dá só para olhar para o hoje. Vamos olhar o hoje enxergando, procurando vislumbrar o amanhã. Investimento em ciência e tecnologia, principalmente na região amazônica, é muito importante. É muito importante. Excelência, vai vir de uma parte? Pois